Durante as fases finais da Segunda Guerra Mundial, um engenheiro criativo da North American Aviation teve uma ideia. Ele sugeriu ao seu superior, por memorando, que unir dois P-50 e um Mustangs com metal e rebites poderia criar a aeronave mais impressionante já vista. Isso resultou no F-80 e dois Twin Mustang chamado Double Trouble, com um cockpit para radar e outro para pilotagem. O que eles não previram foi como o Twin Mustang deixaria uma marca significativa na história durante seu serviço na Guerra da Coreia. O F-80 e dois criado como caça de escolta de longo alcance foi projetado para acompanhar bombardeiros Boeing B-20 e 9 Super Fortress em voos de mais de 3.200 quilômetros das Ilhas Salomão a Tóquio. Essas missões em áreas profundas do inimigo iam além do alcance do Lockheed P-30 e 8 Lightning e dos P-51 Mustangs tradicionais. Eles eram parte essencial da estratégia dos Estados Unidos para invadir o Japão. Em outubro de 1943, a equipe de design começou o projeto preliminar. Eles criaram um projeto de fuselagem dupla, inspirado no Messerschmitt Bf 109Z Zwilling. Apesar de se basear no leve e experimental XP-51F, que originou o B-51H Mustang, este era essencialmente um projeto novo. Edgar Schmude, projetista-chefe da North American, inovou ao estender duas fuselagens do P-50 e um H Mustang. Cada uma foi alongada em 57 polegadas atrás do cockpit, proporcionando espaço para tanques de combustível adicionais e equipamentos. As fuselagens alongadas foram fixadas a uma nova seção central de asa criada para isso. Esta seção tinha 6 metralhadoras Browning M3 calibre .50 como o Mustang monomotor, mas com rajada ainda mais intensa. O XP-82 original tinha um pod central removível com 8 metralhadoras Browning M2 calibre .50, mas isso foi retirado nas versões de produção. Curiosamente, havia planos para um pod central de armas mais potente, com canhão de 40 mm, mas nunca se concretizou. As asas externas foram reforçadas para suportar tanques extras ou até 450 kg de armamento, aumentando a estabilidade, principalmente em caso de falha de motor. As duas caudas verticais vieram do XP-51F e foram melhoradas com grandes filetes dorsais. O trem de pouso da aeronave era convencional, com as rodas recolhendo-se em compartimentos sob a seção central de cada fuselagem. O XP-82 foi projetado para ser propulsionado por dois motores Rolls-Royce V1650 Merlin fabricados pela Packard. A configuração inicial usava um motor V1650-23 à esquerda, com engrenagem especial na caixa de redução, permitindo que a hélice esquerda girasse no sentido oposto à direita. Equipado com V1650-25 padrão, a ideia era que as hélices girando para cima perto do centro da asa melhorassem o controle com só um motor. Porém, a teoria foi descartada após a aeronave falhar na decolagem inaugural. Após um mês de testes, engenheiros da North American identificaram a causa raiz. O movimento ascendente da hélice criava arrasto excessivo e anulava a sustentação da parte central da asa, responsável por um quarto da área total da asa da aeronave. Invertendo motores e hélices para girarem para baixo ao se encontrarem, o problema foi resolvido. O XP-82 teve seu protótipo concluído em maio de 1945 e voou com sucesso no mês seguinte. Os protótipos XP-82 e os primeiros P-82BS e P-80-2s tinham dois cockpits funcionais, permitindo que pilotos compartilhassem o controle em voos longos. Depois, as versões de caça noturno foram alteradas, mantendo o cockpit esquerdo para o piloto e adaptando o direito para o operador de radar. Apesar de algumas estruturas do P-80 e 2B estarem prontas antes do fim da Segunda Guerra Mundial, a maioria ficou parada na fábrica da North American, na Califórnia, esperando motores. Até 1946, por isso não participaram da guerra. Como o P-51 Mustang e os protótipos XP-82 e os 20 P-80 e 2B usaram motores Rolls-Royce Merlin britânicos, modificados pela Packard para maior durabilidade e produção em massa, proporcionando ao caça grande alcance e desempenho. O exército queria trocar esses motores por um mais robusto e americano, deixando de usar o V1650 do P-51 Mustang.
Além disso, após a guerra, as taxas de licenciamento dos V-1650 da Rolls-Royce aumentavam. Assim, em agosto de 1945, foi feito um acordo com a divisão Allison da General Motors para uma nova versão do motor Allison V1710-100. A North American passou a equipar os B-82C e seguintes com motores Allison menos potentes após essa mudança. Os modelos mais novos tinham velocidade máxima e desempenho em grandes altitudes inferiores aos antecessores com motores Merlin. Os P-82B passaram a ser usados para treinamento, enquanto os modelos C e seguintes atuaram como caças. O P-82 foi um caso raro na aviação militar dos Estados Unidos, onde a versão de treinamento era mais rápida que a de caça. Sobre variantes, o projeto NA-123, criado pela North American Aircraft e apresentado à USAF em fevereiro de 1944, deu início a um projeto ambicioso. Ele propunha um caça de longo alcance capaz de penetrar profundamente nas linhas inimigas, especificamente projetado para escoltar os bombardeiros B-20 e 9 Superfortress no Teatro do Pacífico contra o Japão. A USAF aprovou rapidamente a ideia e contratou a construção e teste de 4 aeronaves XP-80 e 2 experimentais. Posteriormente designado como P-80 e 2, o que logo se expandiu para um pedido de 500 modelos de produção. Passando para a fase de protótipos, surgiram o XP-82 e o XP-82A. O primeiro XP-82 foi aceito pela USAF em agosto de 1945 e o segundo em setembro, ambos com motores Packard Merlin 23 e 25. O terceiro protótipo, XP-82A, tinha 2 motores Allison e foi aceito em outubro de 1945, mas nunca voou por problemas nesses motores. O protótipo XP-82A foi cancelado para dar lugar ao P-80 e 2B versão de produção planejada. O fim da Segunda Guerra Mundial levou a uma redução significativa nos planos de produção. Das 500 P-80 e 2B previstas, o pedido final caiu para 270. Incluía 20 P-80 e 2B usados em testes e renomeados P-80 e 2Z, todos aceitos pela USAF em 1947. As variantes de caça noturno iniciaram com o P-80 e 2C, um P-80 e 2B, modificado para testes de interceptação noturna em 1946. Sua versão de produção foi o P-80 e 2G. O P-80 e 2D, também um P-80 e 2B modificado, recebeu um radar APS-4 menor, originando o P-80 e 2F de produção. A versão de caça de escolta F-82E era semelhante ao F-80 e 2B, mas tinha 2 motores Allison contrarrotativos. Os 4 primeiros F-82E foram reclassificados como F-80 e 2A para testes de motor. Após atrasos e testes, os F-82E entraram em serviço em maio de 1948. As séries finais F-80 e 2FG e H eram caças noturnos, com radar na nacelle central, piloto automático e operador de radar substituindo o segundo piloto. O F-80 e 2H, 80 e 2H era uma versão de inverno dos modelos F-80 e 2H ou G, que entraram em serviço em setembro de 1948. A Força Aérea recebeu 272 F-82, incluindo protótipos, aeronaves de teste e de produção inicial, todos fabricados pela North American em Inglewood, Califórnia. O programa F-82 incluiu 2 XF-80 e 2S, 1 XF-80 e 2A, 10 F-80 e 2Bs, antes P-80 e 2Es para testes, 4 F-80 e 2As, 96 F-80 e 2Es, 91 F-80 e 2Fs, 45 F-80 e 2Gs e 14 F-80 e 2Hs. Marcando um capítulo significativo na história da aviação, enquanto o mundo fazia a transição da era dos caças movidos a hélice para o início da era dos jatos. O F-80 e 2 teve seu papel como caça de escolta de longo alcance logo suplantado pela paz e avanços tecnológicos. A Força Aérea dos Seals aposentou essas potentes aeronaves quando jatos mais rápidos, como o Messerschmitt Me-200 e 62 ganharam destaque. No entanto, o destino mudou tudo. Em 1947, no Dia da Aviação Soviética, o Tupolev 24 réplica do B-29 Superfortress foi revelado, sugerindo uma possível ameaça nuclear aos Ebuisar.
Com os caças a jato ainda em sua infância, os Twin Mustangs foram chamados de volta à ação, sendo reaproveitados para missões de escolta e como interceptadores para todas as condições climáticas sob o comando aéreo estratégico. A trajetória do Twin Mustang foi repleta de desafios. Os caças a jato, como o XF-87 Black Hawk e o Northrop P-89 Scorpion, ainda estavam em desenvolvimento e enfrentavam atrasos. O valente Northrop P-60 e um Black Widow, veterano de guerra, retornou com os Twin Mustangs, agora caças noturnos, em uma mudança simbólica. Em 11 de junho de 1948, a Força Aérea dos Estados Unidos trocou a designação P de Pursuit para F de Fighter, tornando os P-82 em F-82. Essas aeronaves, antes protetoras dos bombardeiros na Europa, agora estavam preparadas para cruzar a União Soviética, simbolizando as novas fronteiras da Guerra Fria. Os F-82 embarcaram em uma infinidade de missões, desde reconhecimento meteorológico até escoltas de longo alcance, demonstrando sua versatilidade. Eles chegaram a treinar nas paisagens geladas do Alasca, mas por pouco tempo. Em 1950, o surgimento do MiG-15 na Coreia marcou o fim dos bombardeiros a hélice e suas escoltas, encerrando as alas de escolta de caças estratégicos. No fim, os F-82 atuaram no Comando de Defesa Aérea como interceptadores com radar, até serem substituídos pelo Lockheed F-90 e 4 Starfire nos Ewaian,